Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos introduzir o capítulo de número 12 e o interessante do título é Empresas. Então, vai falar um pouco das corporações, do trabalho mais material e de como seria esse trabalho mais no âmbito espiritual. Vamos conversar sobre isso hoje. Como é uma lição maior, vou tentar selecionar algumas partes, pelo menos as mais importantes, para que a gente consiga finalizar com êxito em uma só gravação. Tecnocratas e executivos de alto porte digladiam-se para alcançar metas cada vez mais audaciosas, em lutas renhidas, embora o respeito que nos merecem os seus esforços e pessoas objetivando projeção e insaciável poder. Ela vem um pouco falando dessa automação. Imagina, esse livro já deve ter uns 50 anos, né? Então, naquela época, ela já começava a trazer esses conceitos de automação, da tecnologia, né? Do aumento da produtividade, das excentricidades, do aumento da competitividade, em detrimento de conceitos como simplicidade, como abnegação. E essa abnegação é o negar o eu para que o bem, para que o coletivo possa ser então cumprido, satisfeito, né? Então eu deixo os meus interesses egoístas de lado para servir ao todo. Então, conceitos como a abnegação num trabalho mais material do mundo, né? É muito difícil de se ver, né? E ela já começa falando, né, dessa competitividade que começa a existir ali no meio corporativo, nos trabalhos em si, né, onde essa competição vai dando a tônica, né, das empresas, das corporações, do mundo mais material mesmo, objetivando a projeção e o insaciável poder. Então é isso, nessa competição que a qualquer custo, a qualquer preço, que passa muitas vezes em cima de pessoas, de situações, de circunstâncias, às vezes até acima da lei, né? Para quê? Para que esse poder venha à tona, né? Transformam situações de bondade em lugares de investimento e os seus procedimentos sempre se firmam em inversões e programas de rendas como essenciais. Então, veja, no mundo mais material que a gente vive, quais são os valores mais apregoados, né? Dinheiro, poder, status. Então, a competição vira algo normal, vira algo comum, né? Então, situações de bondade, por exemplo, é, pouco se fala nisso, né? Mas de uma competição mesmo entre os membros para ver quem sobe ao poder, quem tem um destaque maior, quem tem uma maior relevância, quem tem um maior protagonismo, né? Então, muitas vezes é isso que a gente vivencia nos trabalhos mais materiais do mundo, né? Fixados em tabelas estaticamente comprovadas e movimentando com habilidade os cálculos do mercado através das bolsas, estabelecem prazos de usura em todos os negócios e entregam-se às aquisições de alta rentabilidade. Então, também muito comum que se pregue essa alta rentabilidade, né? Que se cumpra os prazos cada vez em um tempo menor, né? Então, para que a produtividade aumente, para que o nosso desempenho também aumente e para que, sobretudo, que em troca desse custo, né, dessa rentabilidade maior. Então, se os trabalhadores trabalham mais, de forma mais eficiente, consequentemente, os lucros são maiores. Então, esse é o panorama mais material do trabalho no mundo, não é? Enriquecem e promovem altos níveis as empresas para as quais trabalham, sob altos estipêndios e compensações com sofreguidão e estresse, até quando são desalojados pela aposentadoria, pela velhice, pela morte. Aqui já começa a ficar legal, porque a gente vai ver que muitas vezes o mote de uma encarnação de muitas pessoas ainda, de uma porcentagem muito grande da população, é o que? É se vincularem como sendo o trabalho o centro da vida, né? Esse trabalho no mundo, né? E a gente vai ver o quão desiludidos ficam quem movimentou a vida
sendo eixo centro, sendo esse o seu eixo central, né? Porque quando, por exemplo, acontece uma aposentadoria, uma velhice, né, ou mesmo a morte, vão se dar conta que por mais que tenham trabalhado naquela instituição e contribuído de algum modo, vão ser substituídos, não são insubstituíveis, né? Outras pessoas muitas vezes vão executar ainda melhor aquela tarefa. Então, a ver que, claro, a gente tem que contribuir da melhor forma, da maneira mais eficiente, no local onde estamos, né, no trabalho em que possuímos, mas a ver de que forma a gente contribui. Se é só buscando esses interesses mais imediatistas ou se é realmente pensando se a gente está realmente ajudando as pessoas, se a gente está realmente contribuindo a transformar aquele ambiente não em algo mais competitivo, mas colaborativo, de cooperação. Mas será que eu me proponho a ajudar as outras pessoas ou eu quero o meu primeiro, o meu melhor, né? Se eu quero as posições de destaque, né? E aí a gente vê os burnouts da vida, os estresses, né? As ansiedades que vão se criando como doenças muito comuns, fruto de um excesso, né? De um excesso de trabalho e de um trabalho mal muitas vezes distribuído, né? De um trabalho em excesso, seja em tempo, mas também da forma como a gente faz, com quais intenções existe ali por trás. Se é realmente de contribuir, de colaborar, ou só de enriquecer, só de ter êxito, só de ter relevância, destaque, status, né? Empresas não têm alma, nem impulsa nos seus mecanismos automáticos qualquer tipo de coração. As criaturas que nelas se esfalfam são peças da sua engrenagem, por mais importantes que se façam, são sempre substituíveis por outras mais produtivas para o conjunto em incessante renovação, decorrência natural dos novos instrumentos apresentados pelas indústrias de promoção e de atualização. E é isso, olha só. Todos nós somos peças. E se a gente se considera assim uma peça indispensável, não. Que a gente saiba dar a nossa contribuição, onde a gente estiver fazendo sempre o nosso melhor, com as intenções mais puras, né? Mas que a gente não se dê esse super crédito de achar que é imprescindível, de achar que a forma como a gente faz é a melhor, não. Há sempre quem faça mais, melhor, de um jeito mais aprimorado. E é isso, né? Todas as vezes que a gente coloca todas as nossas expectativas nesse trabalho, né? Consequentemente, essas expectativas vão se quebrar. Porque é algo material da matéria que se transforma, que hoje existe, que amanhã não existe mais, né? Então, se a gente colocar as nossas bases, o nosso eixo central nisso, é como se diz, em algo tão impermanente, nosso nível de frustração vai estar sempre grande, porque muitas vezes as pessoas não vão nos reconhecer, não vão nos valorizar, muitas vezes a gente vai perder tudo isso que conquistou, né? Pensamento empresarial é linear, direto, calculista, destituído de sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão. Às vezes a empresa começa no fundo do quintal e torna-se poderosa com o tempo e o exaustivo trabalho, sem que os seus iniciadores, que se exauriram, logrem fluir-lhe os benefícios que passam para as gerações que o sucedem. É muito interessante isso, né? Às vezes a gente vê um pequeno negócio que começou de forma mais ou menos despretensiosa e que se tornou algo gigante, milionário, né? O quanto de não precisou que aquelas pessoas realmente se esforçassem, muitas vezes não vão nem conseguir fruir, se beneficiar daquilo, né? Vão trabalhar tanto e de uma forma muitas vezes tão sem pensar em outras coisas, em outros valores que nem é, vão fruir esse material, que vão deixar, inclusive, o quê? Para as outras gerações que muitas vezes, já tendo isso, já nascendo em um ambiente assim, ou convivendo com isso, muitas vezes pode até ser um motivo de se perder, né? Se não se criar também uma educação mais próxima, uma educação que valorize o espírito, pode até ser um motivo de queda para esses espíritos que vêm já com tudo pronto, né? É verdade que facultam o progresso na Terra, mas também respondem por muitas misérias e violências morais, econômicas e sociais. Então, gente, o dinheiro ele é uma energia, ele é neutro, né? Então, assim como as empresas, é algo neutro. Eu posso utilizar isso para transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? Para facilitar as coisas ou não. Né? É a mesma coisa o dinheiro. Dinheiro é algo positivo, se bem empregado, se colocado no setor correto, mas se não, então, às vezes é uma perda espiritual, às vezes é uma prova que a gente cai, né? Porque é uma prova difícil. Né?
As empresas formidandas que investem parte dos seus lucros em programas de educação, higiene, de saúde, em favor de vidas, não poucas vezes sugam outras tantas que se lhes submetem como escravas, com salários miseráveis na ânsia de incessante aumento de produção. Então, hoje em dia, a gente vê muitas empresas com o selo de ambientalmente corretos ou participantes ali de projetos sociais, o que é muito bacana, porque poderiam não aderir, né, a essas bandeiras. Então, é como se falasse assim, olha, algo já fazem no sentido de colocar um olhar sobre o bem comum, sobre as outras pessoas, sobre beneficiar quem não se faz ali presente na empresa. Porém, muitas vezes é isso, né? A que custo? Fazendo com que os próprios, nessa mesma empresa que tem essa bandeira, muitas vezes ambientalmente correta, ou que ajuda muitos projetos sociais, se for ver, né, ali muitas vezes é, de perto, são empresas que pagam salários muito baixos, né? Que a carga, que a jornada de trabalho é muito exaustiva, então é como se fosse assim: olha, eu até colaboro, mas de algum modo também exploro os meus servidores, os meus empregados. Então é interessante, né, essa crítica que ela faz. São valiosas essas contribuições empresariais, embora também responsáveis por competições destrutivas, espionagem sórdida, prepotência dramática, comportamentos absurdos, é verdade, né? Nesse meio corporativo, a gente vai vendo algumas baixezas, assim, né? Essa competição mais ferrenha mesmo, as pessoas querendo lucrar a qualquer custo, muitas vezes espionagem, né, ali dos seus rivais, dos seus concorrentes, né? Certamente é inevitável a marcha e o avanço da cultura, da ciência e da tecnologia, das empresas e monopólios perversos e hediondos. Suas regras e delineamentos invejáveis são próprios para o seu selvagem desenvolvimento, mas não devem ser aplicados em todos os labores que se realizam na Terra, especialmente naqueles de origem espiritual, que têm compromisso com o amor e com a verdade, pelo menos através dos seus objetivos. Então, olha que interessante, né? Ela comenta, ó, no mundo material que a gente vive, normal que a gente veja esse tipo de empresa, esse tipo de mentalidade num mundo ainda muito competitivo, em que esses são os valores pregados pela grande maioria da sociedade das pessoas, mas que a gente não leve esses mesmos valores de produtividade, competitividade para o âmbito mais espiritual, né? Que aí é como se fosse corromper algo mais sagrado. E que deveria dar o exemplo, inclusive, para que esses outros valores em voga e melhores pudessem ser depois aplicados na vida material também, né? E não o contrário, e não essa vida material consumir tanto que até o espiritual vai sendo arrastado por esses valores, né? Então, a gente vai entrar agora em uma segunda parte da mensagem que fala mais propriamente sobre essas empresas mais espirituais, no sentido dos trabalhos que a gente faz, né, dos voluntariados que a gente faz. Com Jesus, a empresa é de solidariedade, de benevolência e de paz. Nela não há lugar para os rigores nem as exigências que ferem a fraternidade, o respeito pelas vidas, pelos sofrimentos, pelos operários menos valiosos, aqueles que não são tão hábeis ou que se apresentam mais morosos. É interessante perceber isso, né? Cada pessoa ela tem uma individualidade. E seria papel de um líder observar cada um dos talentos, que cada um de nós tem talentos diferentes, né? E a partir dos nossos talentos, mas também das nossas deficiências, interessante seria que tivesse alguém que nos olhasse com olhos de ver e falar: olha, tem potencial nisso para fazer isso, e não cobrar da mesma forma, porque muitas vezes não são tão produtivos, mas fazem outros trabalhos de melhor qualidade que serão muito bem empregados ali, né? A repartição. A tentação de trazer para o serviço do mestre as técnicas esdrúxulas, os códigos frios e as atitudes autoritárias dos empresários dominadores faz-se de contínuo, ameaçando a vera caridade, que deve sempre ser a bandeira erguida por aqueles que se lhe dedicam. Vota-se com entusiasmo para equipar-se o ninho de amor e de auxílio recíproco, de socorro aos que buscam servir, embora se encontrem sobre terapias libertadoras, em depressões profundas e desequilíbrios deploráveis, incluindo os cooperadores, máquinas habilidosos, não poucas vezes insensíveis, igualmente destituídos de compromissos com a proposta do amigo em comum e do seu evangelho.
pensando-se sempre em ganhar-se mais dinheiro, em melhorar-se a aparência do trabalho, em utilizar-se as técnicas de propaganda para tornar-se conhecido o labor na condição de produto de venda e de exportação, em projetar-se as imagens trabalhadas pela maquiagem do mercado explorador, ficam em plano secundário, se não esquecidos, compromissos com a simplicidade do sentimento e a humildade do comportamento. Isso seja no âmbito mais material, né? A gente vai percebendo que, olha, a publicidade tem que ser feita dessa determinada forma, a apresentação deve ser feita com essa luz, né? Com esse microfone de determinada forma, e as pessoas vão se conformando com o meio, né? Vão entrando ali, vão se ajustando ali ao meio, né? E isso muitas vezes também vai para o plano espiritual, né? Para os trabalhos mais espirituais. E de algum modo deturpando um pouco a mensagem, porque a mensagem fica muito no secundário, né? É muito mais o que nós vamos ver, o que nós vamos enxergar, o que vai ser mostrado, do que necessariamente o conteúdo, a profundidade daquilo, a forma como vai ser expostos os valores, as virtudes por trás daquela mensagem, né? Vigia as nascentes do coração, de onde brotam os bons como os maus pensamentos, e tem cuidado. Não te deixes arrastar pelos palradores e mercadológicos entusiastas em favor das transformações imperiosas e imprudentes, sonhadores do mundo que não conhecem as regras do evangelho nem a conduta espírita. A empresa de Jesus é diferente, preservadora da união de todos os seus membros, sem jamais ter lugar o campeonato da dissensão. Então é interessante, né? A gente vai ver ele num centro espírita ou em qualquer outro trabalho mais espiritual, né? Que a gente tenha como companhia sempre essa fraternidade, essa união, no sentido de não excluir ninguém, né? De, pelo contrário, ser capaz de incluir os mais diferentes tipos de pessoas, reunir as mais diversas, né, pessoas e extrair de cada uma delas esse seu melhor. Né? Então, não tem a ver muito com produtividade, mas que o trabalho que se produza seja algo realmente fraterno e que una as pessoas, né? E que não tenham competições, que não tenham pódios, porque, na verdade, os valores a serem apregoados são de colaboração, de cooperação, né, de fraternidade mesmo. Então, muitas vezes a gente vê dentro do meio religioso tudo isso, né? Ou seja, um mundo mais material, mais corporativo, levando, né, todos esses conceitos, todos esses valores ali pro meio mais religioso, né? No seu estatuto, o maior é sempre quem melhor serve, e não aquele que mais se exalta. Ai, gente, isso é tão belo. Né? Porque tem uma passagem ali de Jesus que os discípulos estavam ali comentando quem seria o maior deles, né? Numa competição, né? Imperfeitos que eram. E Jesus, o maior de todos, chega para todos eles e faz o quê? Lava os pés, lava as bases de todos eles, como a dizer. Eu, que sou o maior de todos vocês, não entro nessa competição e, pelo contrário, sou mais humilde e sirvo melhor. Então, esse, na verdade, é o de fato o valor. Não é o trabalho que você faz, não é o tamanho, né, a envergadura do trabalho que você faz, mas é a forma como você faz, são os valores que você se utiliza para fazer esse trabalho. Né? Então, para os trabalhos mais espirituais e por que não para todos os outros trabalhos, quem é o maior é, na verdade, quem serve melhor e não quem mais se exalta, quem muitas vezes recebe as vanglórias do mundo, né? A disputa pelas posições de relevo, que afinal não existem, o esforço prevalece para ser o mais bem devotado servidor. Esse candidato que chega não elimina aquele que se encontrava no trabalho, antes se lhe torna cooperador. Por sua vez, sem temer quem se aproxima, aquele que está no serviço faculta-lhe a compreensão do serviço, entrosando no grupo fraternal onde deseja molgerar. Então, bonito isso também, né? Essa fraternidade tão grande, essa união tão grande, que quem chega com seu talento, com seu brilho, não é visto como alguém
que vai tirar algo de ninguém. Pelo contrário, né? Dar as mãos e falar, vamos juntos colaborar, então. Eu colaboro com a minha parcela, você com a sua. Sem essas competições, sem essas rixas, sem essas vaidades, né? Que muitas vezes são tão presentes ainda no espírito humano, né? E é mostrar, olha. Toda pessoa que chega, ela vem para agregar, ela vem para transformar o nosso serviço. Ela não vem para diminuir ninguém, para tirar o lugar de ninguém. Pelo contrário, vem para agregar. E que esse seja cada vez mais esse sentimento dentro de nós, de que eu não tenho que buscar competir com ninguém, ser melhor do que ninguém, eu tenho que ser melhor do que eu. E mais, meu papel é saber me entrosar, colaborar com o grupo da melhor forma possível, sem querer um protagonismo, uma evidência. Não. Sabe, é aquela peça que você sabe que faz a engrenagem funcionar, mas que ela não tem um papel mais relevante que o outro, né? Falar onde que eu me encaixo aqui para melhor servir, para melhor fazer esse trabalho que não é só meu, é de todo mundo, né? Não dispensa os servidores debilitados, mas providencia para que sejam encaminhados para outras áreas quando equivocados e incapazes, né? Ou seja, muitas vezes não vai ser melhor ele ser empregado naquele setor, mas não se coloque ele à parte, né? Se encontra o serviço que vai fazer com que ele expresse melhor a sua individualidade, porque, gente, isso é interessante também, né? A gente tem muita tendência de colocar as pessoas em caixinhas, né? E de enquadrar e de querer que todo mundo faça parte da mesma caixinha e olhar para cada individualidade e falar. Como que essa pessoa pode expressar o melhor do potencial dela? Como? Onde? Com quem? E é encontrar isso no mundo, né? Não falar, olha, é, a gente não te quer por aqui. É, vamos encontrar o melhor lugar para você dar o seu melhor, né? Não abre espaço para ingratidão aquele que ofereceu o melhor da sua existência, trabalhando nos alicerces da obra e hoje cansado, desatualizado, é deixado no paredão do abandono. Também é interessante isso, né? Muitos trabalhadores aí, sobretudo mais velhos, que já estão ali no serviço há 40, 50 anos, muitas vezes é visto como defasado, né? Como uma pessoa de menor valia, né? Para o âmbito mais corporativo, mas entender, gente, essa pessoa tem uma experiência incrível, ela tem uma vivência muito diferenciada sobre tudo isso. Por que não se propor a escutá-la? Por que não fazer com que ela seja valorizada também? E a gente sabe isso, né? Uma coisa é você chegar e dar o seu melhor em um ano de serviço, outra coisa é você estar no mesmo serviço 10 anos e contribuindo com a sua melhor parte. Isso é muito desafiador. Né? A gente vê aí servidores que estão há 40, 50 anos dando o seu melhor, e por conta muitas vezes da idade, né, desse etarismo, que é esse preconceito em relação à idade, vai falar, não, isso aqui já passou, já está ultrapassado. Não, né? E o Japão tem muito isso, né, de valorizar esse conhecimento, essa vivência, essa experiência que é isso. Claro, a gente tem acesso a muito conhecimento, mas a gente vai ver que é na prática, que é na vida, que é na vivência que a gente aprende e se transforma realmente, né? Então, haver a valia, né, dessas pessoas realmente. Então, é incluí-las, né? Ser grata pelo trabalho que fizeram, por abrir as veredas. Algumas semanas atrás a gente conversou sobre isso, né? Quem abriu vereda, gente, a gente vai ver que nossa vida foi muito facilitada em diversos aspectos, porque tiveram esses servidores e a gente tem que ter uma gratidão imensa por eles, por abrir esse caminho que hoje para a gente é muito mais facilitado, né? Muito mais facilitado por conta da cooperação, da coragem, né? De se dispor a enfrentar tudo isso. Nunca ouvi dos sofredores pensando apenas no azinhavre decorrente do acumular de mais moedas. A larga caridade socorre a necessidade e ilumina o ser, libertando-o da ignorância. O respeito pelo outro é normativa de conduta permanente. E a consideração para com o ausente impede o desenvolvimento da maledicência, da calúnia, da perseguição gratuita, decorrentes da antipatia que passa a viger no grupo. Muito interessante isso também, né? A gente vai ver muito nos trabalhos mais espirituais, mais voluntários, e como em qualquer lugar onde há seres humanos, né, em que vige, por exemplo, isso que a gente falou dessa competição, muitas vezes dessa ausência de fraternidade ainda, porque somos um conjunto de seres muito imperfeitos, mas a ver que muitas vezes começam a acontecer fofoca, calúnia, né, conversas paralelas e a compreender, olha, a gente está aqui para evoluir.
O trabalho que a gente faz aqui é no sentido de nos transformar e depois transformar o mundo, né? Então é perceber isso também, o respeito pelo outro, né? Não ficar de fofoca, não ficar criando teorias sobre o outro, não ficar caluniando, não ficar perdendo tempo com isso, né? E a gente vê muito isso. Poxa, a gente já aprendeu tanto de evangelho, tanto de espiritualidade, tanto de valores tão transcendentes para ficarmos tão pequenos, em vez de passar o nosso tempo conversando sobre ideias, sobre ideais, sobre projetos construtivos, falando sobre pessoas, e principalmente falando sobre pessoas de forma negativa, né? E deturpando muitas vezes imagens, criando julgamentos que muitas vezes a gente não sabe se é a realidade, né? E o quanto a gente tem que ser, né? Ter esse respeito pelos outros e quando estiver em grupo falar, olha, vamos mudar de assunto? Não tem por que conversar sobre isso. Ninguém ganha conversando com isso, ninguém se transforma, ninguém melhora, a situação não se resolve, né? Então, esse respeito profundo pelos outros seres humanos, pelas suas debilidades, pelas suas fragilidades que todos nós temos, né? A empresa de Jesus, na atualidade, ainda deve inspirar-se no programa e na ação da Casa do Caminho, erguida por Simão Pedro em Jerusalém nos dias apostólicos. São certamente estes novos e outros tempos, bem como diferentes as suas leis. As criaturas humanas, no entanto, são quase as mesmas, vivendo condições e situações bem equivalentes. Olha que interessante, né? Ele fala ali dos primórdios do cristianismo primitivo, quando Pedro, né, um apóstolo, ele inaugura ali a Casa do Caminho, atende tantas e tantas pessoas, vários discípulos se encontram ali para fazer esse ministério com ele, né, para realmente criar como se fosse uma empresa de Jesus mesmo, né? E ele comentando que sim, os tempos mudaram, outras são as leis, mas olha algo significativo que ela fala, muito pouco a gente mudou, e é verdade. Os dramas que a gente vivenciava naquela época são quase os mesmos que a gente tem agora. Então, veja, os instrumentos muitas vezes são diferentes, a gente já tem instrumentos muito mais tecnológicos, adequados, rápidos, eficazes, mas nós, seres humanos, muitas vezes, mesmo tendo vivido muitas e muitas vidas depois disso, né, estamos muitas vezes estagnados em um patamar moral, em um patamar intelectual, vivendo os mesmos dramas e os mesmos problemas sem renovar, né? Sendo que a gente está aqui exatamente para evoluir, se transformar em alguém melhor. Então, um belo recado para que a gente possa pensar, poxa, será que eu não estou vidas e vidas caindo nesse mesmo buraco, nesses mesmos problemas, nesses mesmos empecilhos, tendo as mesmas imperfeições e debilidades? Será que não é hora de mudar, né? Respeitar a modernidade, sim, porém não permitir que alguns dos seus métodos de comportamento minem os compromissos para com a bondade e o bem. Então, claro, a gente não pode ficar defasado, ou não pode achar que a modernidade, a tecnologia são algo a se temer ou não se utilizar. Não é isso, né? Mas não perder de vista qual é o ideal e quais são os princípios básicos de amor, de boa vontade, de cooperação, de fraternidade. E sim, né? Os instrumentos vão se aprimorar, mas que permaneça a intenção original, né? E que ela seja ali mantida, né? Como, como prioridade mesmo, né? Tudo mais é secundário. Precauções urgentes e cuidados previdenciários devem ser observados. Nunca, porém, o esquecimento do apoio da providência divina, que jamais falha. Amealhar para não faltar é a atitude correta. Nunca, porém, acumular enquanto o crime e a morte vigiam a miséria para arrebatá-la. Então, economizar, né? Ter ali um cuidado previdenciário, tudo isso muito importante para os dias atuais. Mas, de novo, que a gente não se perca, né? Nisso de se acumular, não se permitir ajudar as pessoas, né? Se fechar, acreditar, que não precisa ajudar ninguém, né? Que só viver a nossa vida da nossa forma basta. Não, a gente somos seres fraternos, estamos aqui para evoluir, para contribuir com a nossa própria vida, claro, mas com todo também, né? Nessa empresa de Jesus, os métodos são especiais e não compatíveis com os daquelas organizações.
Se o membro da equipe vai-se embora, não impeças, todavia jamais o dispenses, porque aparentemente pode ser substituído por outro que será contratado e remunerando financeiramente. Então, se o membro da equipe deseja sair, tudo bem, mas que a gente não despeça, né? É o que ela fala ali, porque aparentemente é, pode substituir por alguma coisa melhor e tal. Não, tenta unir aquela pessoa, tenta trazê-la, tenta integrá-la, mas se deseja sair, tudo bem, a gente não força ninguém a ficar. Né? Mas que cada vez mais a gente tem esse espírito fraterno no sentido de deixa eu incluir essa pessoa que muitas vezes se sente não pertencente, não incluída, que muitas vezes tem algum desafio ou está vivendo alguma coisa na vida pessoal que a gente não conhece, que mais um pouquinho de paciência, essa pessoa vai voltar, né, ali muitas vezes ao normal, aquilo que era. Então, ter essa certa prudência mesmo e essa certa generosidade sobre aquilo sobre as dores que as pessoas vivem. Gente, está todo mundo vivendo batalhas muitas vezes muito silenciosas, né? Apesar de alguns serem necessários, como é compreensível, na empresa de Jesus as suas ambições são espirituais, evitando-se os riscos daqueles estabelecidos pelos sindicatos e legislações que nunca se bastem. O meu reino não é deste mundo, afirmou Jesus com ênfase. Não te enganes e não iludas a ninguém. Vai hoje trabalhar na minha vinha, convidou com segurança, propondo o dever do serviço ao próximo e autoiluminação. Então, quais são, sobretudo, os nossos deveres? Me aprimorar, me transformar e contribuir com a minha própria melhoria e com do próximo e do mundo também, né? Digno é o trabalhador do seu salário, estabeleceu como fundamental, mas na sua obra o salário será sempre a caridade para consigo mesmo e para com o seu próximo. Tem cuidado com o mundo e as suas armadilhas. Então, que sim, né? O salário e a remuneração é importante, mas sobretudo que a gente compreenda profundamente. Eu estou realmente fazendo o meu melhor nessa instituição que eu trabalho, seja recebendo um salário mesmo, ou, ou em algo mais espiritual, né? Na minha organização ali religiosa, onde ali eu contribuo voluntariamente, eu estou dando o meu melhor, eu estou sendo essa peça que agrega, ou essa peça que quer se sobressair, essa peça que quer dividir, essa peça que quer comprometer o serviço, né? Emmanuel tem uma mensagem, agora eu me lembrei aqui dela, do Fonte Viva, que chama Como Cooperas. É muito bonito. Porque fala, olha, como é essa cooperação? Como é esse trabalho que você faz? Você é algo que agrega, você é algo que fortalece, você é algo que une as pessoas, ou você é algo que critica, que traz desesperança para as pessoas, que compromete o serviço iniciado, que desfalece ali as esperanças dos outros, né? Como que a gente tem cooperado nos nossos serviços, não é? Leva Jesus a ele, mas não tragas o mundo, nem os seus implantes, os seus métodos na sua empresa. Então, leva Jesus para o seu trabalho, e não o contrário, né? Não traga os valores do mundo para o trabalho, mas pelo contrário, leva esses valores mais espirituais onde quer que você trabalhe, né? No final das contas é isso. Seja um trabalho remunerado ou não, um trabalho que você presta aí voluntariamente, leva os valores espirituais para onde quer que você esteja, né? E não o contrário, porque fazendo isso, muitas vezes a gente está comprometendo um serviço. E é bonito perceber, sabe, que mesmo na vida material, né, o trabalho onde a gente está, nós somos uma peça importante, essencial não, mas nós somos peça importante, né? Nós estamos participando dessa engrenagem. E é dever nosso contribuir da nossa melhor forma, dando o nosso melhor, a nossa parcela, né, onde quer que a gente esteja, e que a gente perceba como que a gente tem cooperado, né, como que a gente tem feito esse serviço, sendo fator de soma ou de subtração, e pensar sobre isso. Muito obrigada pela escuta de hoje, que todos nós tenhamos uma ótima semana, e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até logo, gente.